Boa noite, queridos. Que alegria poder estar aqui, rever muitas pessoas, conversar bastante. Tô vendo que tem um relógio ali no fundo e uma luz bem forte aqui na minha cara, mas tá funcionando aquilo, né? Então tá bom. Amém, queridos. Que satisfação. Que satisfação poder repartir convosco a palavra de Deus e aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, no ministério, sobretudo aquilo que Deus quer fazer no teu coração esta noite. Eu acho que isso é fundamental. Trabalhar do Senhor na tua vida. Então, eu gostaria só, em termos isso, irmão, como eu vou passando aqui no meu notebook, tá? Cada vez que eu faço isso aqui, o irmão tem que passar lá, tá bom? Graças. Oh, agora sim, tinha que ter um engenheiro elétrico aqui para... Então, amém, queridos, eu gostaria de repartir convosco essa parte introdutória da palavra e daqui a pouco apresentar um pouquinho do nosso trabalho lá e aquilo que envolve esse desafio, tá? O texto está lá em Atos, no capítulo 12, no capítulo 11, os versos 19 a 30 e depois Atos 13. Nós vamos ler o texto à medida que vamos ministrando, pretendo expor de uma maneira expositiva esse texto e refletir sobre alguns princípios que envolvem esta igreja, a igreja de Antioquia. Então abra ali a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia tradicional como a minha, mantenha ela na sua mão. Se você é pós-moderno, usa lá o teu telemóvel, né? E acompanha ali o teu texto. Então vamos ter uma palavra de oração e vamos buscar o Senhor nesse momento. Amado Deus, te damos graças pela tua santa palavra, Senhor, inspirada pelo teu Espírito Santo e preservada, Senhor, para nossa instrução. Tua palavra viva, Senhor, tua palavra transformadora, Pai. Por isso nós clamamos agora pela presença, pela direção, pela unção do teu Santo Espírito. Que o Senhor esteja falando conosco. Fala ao coração de cada um nesta noite. Ministra a tua graça, teu amor, teu discernimento, para que possamos, Pai, ser participantes da obra que o Senhor está fazendo. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém? Esse amém está muito fraco, irmãos. O irmão não precisa ser pentecostal ao extremo, né? Mas dá um amém com vontade. Amém? Então, queridos, texto de Atos, um texto fundamental para a compreensão daquilo que é o plano de Deus. Eu gostaria de introduzir com a lógica missional de Lucas, com aquilo que ele revela no Evangelho e depois em Atos dos Apóstolos. É fundamental nós termos em mente aquilo que é a intenção teológica do autor. Ele simplesmente não resolveu escrever alguma coisa porque queria, como tantos outros, simplesmente dizer algo sobre Jesus. Lucas era um missionário, envolvido na obra missionária, orientado pelo Espírito Santo, companheiro do apóstolo Paulo. E em determinado momento ele percebe a necessidade de deixar o relato escrito. E ele o faz a Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, uma pessoa de alta posição, provavelmente um judeu, mas que, vivendo na cultura grega, tinha este nome, Teófilos, amante, aquela pessoa que ama Deus, que é amigo de Deus, que gosta de Deus. E Lucas tem a intenção de orientar Teófilo naquilo que aconteceu no evento Cristo na história, no Messias de Israel que se manifesta, porque ele abraçou esta fé. E Lucas queria que ele tinha plena certeza das verdades que ele foi instruído. E assim ele escreve o Evangelho. Ele faz uma investigação, ele busca os dados, os fatos, daquelas pessoas que foram as testemunhas oculares do que aconteceu.
Porque ele quer instruir o Teófilo para instruir a outros. Esse é o propósito. E quando ele termina o relato em Atos, ele usa aquilo que Jesus menciona no primeiro dia da sua ressurreição, naquele domingo de Páscoa. Quando Jesus, depois do episódio dos discípulos de Emaús, em Lucas 24, ele de repente aparece aos discípulos, que estavam trancados, as portas fechadas, aparece Jesus. E Jesus lhes dá a certeza de que a sua ressurreição é real, é física, ele tem um corpo, ele come com eles, porque isso é fundamental para entender o Evangelho do reino que foi inaugurado, da nova criação que inicia em Cristo, de uma vida que não termina mais, de um corpo ressurreto, que é o pré-anúncio daquilo que vai acontecer com todos nós, para que possamos viver na nova criação com Deus. Por isso que Jesus come com eles. E aí Jesus dá a grande comissão de Lucas. E ele diz: convinha que acontecesse comigo tudo o que Moisés, os profetas e os salmos disseram. Que o Messias iria ser rejeitado, iria padecer, mas ao terceiro dia ressuscitar. E que em seu nome o evangelho do arrependimento de pecados fosse pregado a todas as nações, e vós sois testemunhas disto. Dessa maneira, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem a Escritura. Isto é fundamental para nós, porque a Bíblia é um livro missionário, missional. É um livro que mostra o plano de Deus com a história, com a humanidade, com a sua boa criação, que foi afetada pelo pecado. Com o ser humano que ele tanto ama, mas que distorceu a imago Dei, a imagem de Deus nele. Por isso que a Bíblia, ela começa com a criação e ela termina com a nova criação. E o clímax dessa narrativa é a pessoa, é a obra, é o sacrifício, é a ressurreição de Jesus, é a sua ascensão e é a sua comissão missionária às nações. Essa semana nós celebramos a ascensão de Cristo, não é isso? Da quinta-feira. Que é o evento em que Jesus é entronizado, ele recebe o reino sobre todas as nações que ele inaugurou na sua morte e ressurreição. Por isso ele é o Pantocratos, o monarca de todas as nações, aquele que reina em termos cósmicos. Tudo que ele criou é posto agora para ser objeto do seu reino. Então, no entanto, este mundo ainda não está sob o reino de Deus como deveria. Há muita maldade ainda. Há pessoas na ignorância. A vida ainda é conduzida de maneira distorcida, longe do Senhor. Tragédias acontecem. E você tenta imaginar o que se passa na cabeça de determinada pessoa para cometer determinada atrocidade. Esse mundo precisa urgentemente do Evangelho. E é por isso que essa tarefa é nos dada. A igreja tem esta mensagem, esta boa nova, de que o reino de Deus foi inaugurado. E o reino de Deus virá em sua plenitude. E entre esses dois momentos, existe a igreja de Cristo, como instrumento de Deus neste mundo, a principal agência de divulgação do reino de Deus. E a igreja é composta por cada irmão, cada irmã, que recebe essa incumbência missionária. Esta é a prioridade da nossa existência. E tudo mais é complemento. Jesus não morreu na cruz para nos dar felicidade, ainda que ele o faça. Ele morreu na cruz
para nos libertar da condenação do inferno, que é o que nossos pecados merecem. Ele morreu na cruz porque Deus nos ama. Porque essa é a única esperança de redenção. E essa é a bendita mensagem que alcançou o nosso coração. Essa é a bendita mensagem que transformou a nossa vida. Essa é a bendita mensagem que orienta a nossa conduta ética, pessoal, relacional. E é essa mensagem que temos a repartir. E é por isso que quando Lucas inicia Atos, ele apenas dá continuidade a esta lógica. E Atos segue exatamente esse princípio. Durante 40 dias, Jesus aparece aos discípulos falando a respeito do reino de Deus. E é por isso que quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos o quê? Pai Nosso, que estás no céu, nessa dimensão paralela a essa existência. Santificado seja o teu nome, porque Deus é santo. Venha a nós o teu governo, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração que vai cumprir-se plenamente na segunda vinda de Cristo, na nova criação. E por que vai se cumprir? Porque há muitas pessoas, já agora há 2000 anos, orando isso, rezando, pedindo. No entanto, Deus retarda o cumprimento dessa oração. Por quê? Porque Ele quer que muitos sejam salvos. Ele ama o ser humano. Ele ama todas as nações. Ele ama todas as culturas que Ele mesmo criou. No entanto, há muita distorção na boa criação de Deus. E o Evangelho é esta boa nova de redenção, de reconciliação. E é isso que é o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. O único relato. E a ideia básica de Atos é o quê? Que o Espírito Santo nos é dado para nos empoderar, para sermos testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E porque até os confins da terra o Evangelho chegou lá no progresso essa manhã. Porque é o fim do mundo realmente, né? Glória a Deus. É os confins da terra. Mas ali se manifesta o amor de Deus. Que bom compartilhar a palavra de Deus com aqueles crentes reunidos lá. Que bom ver essa dinâmica da igreja se expandindo. Nova motivação, novas expectativas, novos sonhos. Isso é sempre positivo, isso traz vitalidade à igreja. Uma nova igreja que surge é uma nova esperança às pessoas, ao bairro. Novas motivações, novos desafios, novos problemas pelos quais temos que orar. E aí nos tornamos mais dependentes do Senhor. E a lógica de Lucas em Atos é isto. O Evangelho começou em Jerusalém, logo a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, não é isso? Que é a própria presença de Jesus na sua igreja. Espalhou-se por Jerusalém, Judeia e Samaria. E até aqui os crentes convertidos eram judeus. É Israel sendo restaurado para ser luz para os gentios. E aí aquela bendita surpresa que o Pedro tem. Em Atos número 10, quando ele recebe uma visão que para nós já devia estar mais clara do que nunca, mas para ele não ainda. O Espírito Santo encaminha ele para a casa de Cornélios, onde ele entra na casa de um pagão, que não era judeu. E ele começa a pregar o Evangelho, lá desce o Espírito Santo. Aí Pedro diz, quem era eu para resistir a essa ação de Deus? E o Evangelho se estende aos gentios. No entanto, a coisa não está ainda muito clara. A necessidade de percepção mais ampla. Porque a expectativa escatológica do que é o Messias de Israel
não estava clara para os judeus. Quando Jesus disse que ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ninguém entendeu nada. Porque a expectativa do Messias era de um mero libertador político para fazer correr os romanos da Palestina. E não de alguém que iria governar o mundo todo e que a ressurreição já entraria na história da maneira como entrou. E é aqui que surge, então, essa dinâmica daquilo que nós vivemos hoje. Nós somos a continuidade histórica disso que Lucas relatou aqui. Atos termina no capítulo 28, mas termina de maneira aberta. Não tem conclusão. E a intenção do autor com isso é dizer isso, olha, a história continua. E agora nós estamos há quase 2000 anos desse acontecimento. Está sempre mais claro para nós onde é que estão os confins da terra. Onde estão as tribos não alcançadas. Aonde temos que chegar ainda. À medida que avançamos, isso fica sempre mais evidente. Mas a dinâmica de Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra é constante. Sempre uma igreja vai alcançar a sua Jerusalém, ou seja, aquela primeira fronteira missionária, seja a sua família, seja o teu bairro, seja a tua cidade. Vai para a Judéia e Samaria, tem uma percepção mais global, mais regional, e ela envolve-se também numa dimensão de confins da terra, seja uma missão transcultural, seja uma dimensão de envio geográfico apenas. Esta dinâmica sempre deve estar presente na vida da igreja, sempre. Porque se eu me preocupar somente com a minha Jerusalém, eu vou criar uma igreja em si mesmada, que só olha para dentro. E se eu olhar somente para os confins da terra, os crentes não serão adequadamente atendidos. Por isso deve haver sempre equilíbrio. E a lógica de Lucas, Atos é esta, por isso a Bíblia é um livro missionário. Ela revela o plano de Deus para redimir a sua criação. Por isso a própria existência da igreja é sempre provisória. Não é o reino na sua plenitude. Nós sinalizamos o reino. Isso evidentemente acontece dentro da dinâmica ministerial. Então, meu jovem, então surge esta igreja. E qual a maneira dela surgir? Observe lá no verso 19 até o 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Por quê? Porque o Messias veio para restaurar Israel. Israel restaurado vai alcançar as nações. Essa é a profecia de Isaías. Certo? No entanto, o que acontece no verso 20? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então observe que é uma igreja que surge na perspectiva da perseguição. Talvez eram migrantes, pessoas em movimento, buscando novas possibilidades, como tantas pessoas que vêm para o sul à busca de emprego, ou que vão para a Europa à busca de emprego. Outros são perseguidos, mas observe que independente do motivo, da circunstância, o evangelho continua tendo primazia. Precisamos continuar anunciando, é para isso que o poder do Espírito foi dado. E aqui alguns crentes menos preconceituosos falaram também aos gregos. E diz o texto que a mão do Senhor era com eles. Ou seja, eles estavam orientados pelo poder do Espírito, motivados pelo poder do Espírito. Porque o Espírito é o Espírito missionário, é a presença de Jesus
na igreja para dar continuidade histórica àquilo que Jesus começou. E ele continua fazendo exatamente isso hoje. Porque só Deus sabe quando vai terminar a tarefa. Nós temos que ter sensibilidade para estar orientados pelo Senhor. Então muitos converteram-se ao Senhor. Houve ali um mover do Espírito. Houve um trabalhar de Deus nas vidas dos corações. Através do anúncio do Evangelho, da boa nova, da morte e ressurreição de Jesus, do reino de Deus que foi inaugurado. Não precisamos mais andar nas trevas, na escravidão, na ignorância. O revelar de Deus tornou-se claro. Tão claro que Deus mesmo encarnou na pessoa de Jesus. Para que a revelação fosse palpável. Para que a teologia fosse concretizada no meio da história. E nós vemos aqui então essa situação em que a missão é algo que faz parte do próprio ser do crente. A missão nunca foi uma opção para qualquer igreja ou para qualquer pessoa. Isso faz parte da nossa natureza. Existimos porque Deus ainda tem um propósito com a nossa vida. E Ele vai usar cada pessoa com o seu dom, com o seu talento, com a sua dinâmica social, com a sua vida familiar. Ele deseja usar isso. Basta o irmão orar: Senhor, usa-me, mostra-me a pessoa, mostra-me a circunstância, e não vai faltar oportunidade. Isso é elementar na existência da igreja. O outro aspecto que nós vemos ali é uma dinâmica de apoio institucional. E aí entra o princípio de unidade e missão. Diz ali no verso 22, que a notícia a respeito da conversão daqueles crentes chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé para Antioquia. Barnabé é uma pessoa que nós conhecemos do relato de Atos. Era uma pessoa bondosa, fazia parte da igreja em Jerusalém. Foi aquele que acolheu um tal de Saulo de Tarso, que havia ido para Damasco, perseguiu os crentes, e que de repente teve uma experiência transformadora. Porque viu uma luz brilhando e o Senhor apareceu para ele. Não é todo mundo que tem uma conversão desse tipo, não é isso? Do próprio Jesus aparecer. E Jesus já deixou bem claro para ele qual seria o ministério dele. No entanto, para Paulo estava claro, mas ele teve que refletir sobre esse assunto. Mas para as outras pessoas não. Por quê? Porque Saulo era um perseguidor. Ele era um judeu muito zeloso, porque ele achava que os crentes eram uma falsidade. E esse Messias era falso. Por isso que ele perseguia. Ele era zeloso pela lei de Deus. E quando esse tal de Saulo chega a Jerusalém, Barnabé o abraça e o leva aos outros apóstolos. Dizendo assim: não, alguma coisa aconteceu, ouça essa pessoa. Esse é o Barnabé. Depois nós vemos o Barnabé num gesto de bondade e generosidade. Diante de uma necessidade, ele vendeu uma herança que ele tinha para ajudar os pobres naquela situação. Por isso ele foi chamado filho da misericórdia. Barnabés. Tinha um coração cheio de fé. Vemos isso em Atos 4. Então a igreja, ouvindo aquilo que estava acontecendo, você precisou mandar alguém de confiança lá checar o assunto. E aqui a importância dessa dimensão institucional, desta conexão fraternal, desta responsabilidade que a igreja em Jerusalém tem com aquilo que é o mover de Deus. Por isso Barnabé foi checar. E aqui um aspecto fundamental, que unidade e missão é um princípio que nós não podemos negligenciar. É um princípio que faz parte da palavra de Deus.
Porque qualquer missão que começa sem unidade, sem um propósito claro, sem um chamado claro, ela está sujeita a ter dificuldades. Os crentes não vão estar participando da maneira adequada. E Jerusalém teve esse cuidado. E aí entra um aspecto fundamental, que são as pessoas chaves, que Deus usa. Nesse caso, Barnabé. E vemos lá no verso 23 e 24. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então aqui nós vemos a maneira como Deus usa as pessoas para dar continuidade ao seu projeto. E Deus sempre vai usar pessoas. Então, se você é uma pessoa, esteja aberto para isso. Porque hoje em dia as pessoas estão confusas, não é isso? Um dia eu confrontei um rapaz perguntando, não, mas você existe? Ele, claro que existo. Eu falei para ele, mas tu tem certeza? Ele disse, agora eu já não sei. Que mundo confuso, né? Que mundo confuso nós vivemos. Não sabe se existe. Não sabe se é homem ou mulher. Não sabe o que escolher. Você acha que isso é a vontade de Deus para o ser humano? Então essa é a questão de Deus usar pessoas específicas, com dons específicos, com talentos específicos, porque tudo que nós temos ou que nós somos é uma dádiva do Senhor. Seja teus dons, seja seus talentos, seja o teu banco genético, isso é uma dádiva do Senhor. Aceite-se como você é, não fica reclamando. Deus é sábio. E aqui está o Barnabé. Uma pessoa com capacidade de agregar outros. Muitos unirem-se ao Senhor. Um coração pastoral. A preocupação que ele tinha com as pessoas. E por isso que a igreja precisa de crente com coração pastoral. Isso é fundamental para a saúde espiritual. Porque nós enfrentamos nossas lutas e dificuldades. Aí precisamos de conselho, precisamos de alguém ao nosso lado, precisamos de alguém que nos acolha. Para quê? Para que a gente deixe de ser mole. E sejamos firmes. E cresçamos na fé. É para isso que Deus coloca pessoas ao nosso lado. Com dons específicos. E esse é o Barnabé. E Barnabé, então, vendo essa situação, o que ele percebeu? Essa gente toda aqui, que é alvo do mover de Deus, ele discerniu isso claramente, precisa de instrução para cumprir com o seu propósito, para o qual essas pessoas foram alcançadas. O que fez Barnabé? Saiu à procura de Saulo. Diz lá no verso 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E por todo um ano reuniram-se naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristianoi. Seguidores de Jesus com cara de Jesus. Em todos os sentidos. Especialmente no coração. Nas atitudes, na ética. Mas observe a estratégia de Barnabé. É claro que ele orou. É claro que ele perguntou, Senhor, quem é que vai me ajudar? Eu sou muito papaizão, essa gente vai estar o tempo todo ao redor de mim. Daqui a pouco estão olhando só para dentro. E eu amo essa gente, eu só quero cuidar deles. O Espírito Santo disse, lembra do Saulo? Vai lá, crente, busca o indivíduo. E Lucas relata que muito rapidamente, mas se sair ele teve que pegar um navio e ir para Tarso, provavelmente.
encontrou Saulo e o trouxe. Por que buscou Saulo? Porque ele ouviu quem era Saulo, ouviu a história de Saulo, como Jesus o comissionou para ir aos gentios, e observa a oportunidade que aqui está. Então Saulo, que havia conhecido Jesus na estrada para Damasco, agora vem a Antioquia. Observe que isso acontece em torno de 12 a 13 anos, segundo o relato de Saulo mesmo, em Gálatas, depois da conversão de Saulo. 12 a 13 anos de preparo. O que Saulo fez? Só ficou lendo a Bíblia? Não. Ele tinha que repensar toda a teologia dele. O que significa que o Messias entrou na história? O que significa que a ressurreição já aconteceu? Porque na escatologia judaica só ia acontecer no último dia, no dia do juízo. No entanto, aconteceu agora. E Jesus deixou claro para Saulo que ele iria enviá-lo aos gentios para cumprir a profecia de Isaías. E é exatamente isso que Saulo fala em Atos capítulo 13. Quando ele prega em Antioquia da Síria. Atos capítulo 13, versículo 47. Ele personaliza a profecia de Isaías. Porque o Senhor nos constituiu luz para os gentios. Aquilo que é prerrogativa do Messias. E o Messias está agora personalizado em Saulo. E é isso que acontece ser chamado de cristão. É por isso que cada um de nós pode ser sal e luz e um representante genuíno de Jesus. Mas você não é Jesus, mas você representa Jesus. Foste enviado com a autoridade de Jesus, para cumprir a missão de Jesus. E eu sempre me pergunto, o que Saulo ministrou para essa gente durante esse 1 ano? Qual foi o currículo de Saulo? Qual foi a agenda dele? O que ele tinha em mente? Será que ele apenas ensinou a Bíblia na escola bíblica dominical todo domingo? Para contar historinhas da Bíblia para eles? Paulo formou essas pessoas para terem visão missionária, é isso que ele fez. Ele compartilhou a sua experiência, ele compartilhou a sua reflexão. O que Paulo ensinou, nós vemos delineado em todas as suas cartas. Que o Messias veio, que o reino de Deus foi inaugurado, que o Evangelho deve chegar a todas as nações. Que o Senhor nos constituiu esses embaixadores, nos deu esse ministério de reconciliação. É isso que Paulo ensinou. Paulo não ensinou o Antigo Testamento como um livro de autoajuda, ainda que seja. Ensinou o Antigo Testamento como um projeto teológico de Deus para redimir toda a sua criação. E é nisso que estamos envolvidos. Por isso que a Bíblia começa com a criação e termina com a nova criação. Quando o reino de Deus será consumado e o próprio Altíssimo vem habitar conosco. E Jesus entrega o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. E aquilo que foi estragado no Éden por Adão e Eva é reconstituído no segundo Adão, Jesus. E é dessa história que fazemos parte. É para isso que estamos aqui ainda, irmãos. É por isso que essa ênfase missionária na Escritura é tão fundamental. Então isso Paulo ensinou. Observe uma pessoa com chamado, uma pessoa com dom, uma pessoa com uma vocação muito clara, uma pessoa com uma fundamentação teológica daquilo que deveria ser ensinado. Para quê? Para que a igreja fosse madura, para que a igreja tivesse discernimento, para que a igreja envolvesse no que Deus estava fazendo. E nós vemos isso lá no verso 27 a 30, que diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia,
E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Saulo e Barnabé. Por que a igreja precisa ser madura? Porque vão aparecer muitos falsos profetas. Aqui tinha um chamado Ágabo. E os crentes precisavam saber se essa profecia provinha ou não do Espírito. Aí a busca do discernimento coletivo. Quer dizer, as pessoas precisam ser orientadas a serem maduras em Cristo. Porque surgem muitos falsos profetas, muitos charlatões. Muitas pessoas usando a Bíblia de uma maneira absolutamente inadequada. E você não precisa fazer muito esforço para ver isso. Nessa pulverização evangélica que está acontecendo no Brasil e em tudo que é canto do mundo, é isso que nós percebemos. E onde está então o trabalhar de Deus? Aqui os discípulos tiveram discernimento. Por quê? Porque eram pessoas maduras. Procuraram entender se isso era o trabalhar de Deus. Mas não apenas discernimento, também envolvimento. Olha, se o Espírito está falando, nós temos que responder de alguma maneira. E nessa circunstância, era ajudar. Ajudar os necessitados. E a maneira mais simples era levantar recurso financeiro. E encaminhar para lá através de pessoas responsáveis, com credibilidade, que administrasse as coisas com transparência. E a maneira adequada foi enviar Barnabé e Saulo. Mas nós vemos aqui não apenas uma dimensão de suprimento de necessidade, mas também uma dimensão estratégica. Quando Barnabé e Saulo vão para Jerusalém, eles estão como que sedimentando toda aquela ideia que aconteceu, quando enviaram Barnabé para saber se aquilo era do Senhor ou não. E levar esta oferta da igreja gentílica, dessa igreja multiétnica que surgiu, para suprir a necessidade dos irmãos na Judéia, era uma maneira de dar credibilidade àquele ministério, de mostrar o caráter de Jesus neles, de repartir com eles essa dimensão de que quando um passa necessidade e o outro tem condições de acudir, ele deve fazê-lo. Porque a generosidade é a coisa mais básica de alguém que está sob o reino de Deus. Porque Deus foi absurdamente generoso conosco ao enviar seu Filho para nos salvar. Não fostes comprados por prata ou ouro perecível, mas pelo precioso sangue do unigênito de Deus. A coisa mais preciosa que existe no universo foi dada em resgate de uma única pessoa. Essa é a lógica do Evangelho, que é um contrassenso para os valores da nossa sociedade. E é por isso que demonstrar generosidade é uma expressão do reino de Deus. E se os judeus repartirem os valores da espiritualidade com os gentios, diz Paulo, os gentios também devem repartir aquilo que é a necessidade material, se possível. E por isso, cada um segundo a sua possibilidade. Ninguém tem que ser explorado, ninguém tem que dar sem uma atitude de generosidade, sem uma atitude de amor, sem uma atitude de alegria. Porque isso é o governo de Deus. Ninguém se sinta constrangido. Cada um contribua segundo o proposto no coração. Então isso aqui foi fundamental para selar aquela unidade institucional.
para mostrar que nós estamos juntos. E aqui então é que nós concluímos aquilo que está por trás dessa igreja que é tão fundamental. Porque na teologia de Lucas, esse momento marca uma virada. É como uma dobradiça. O evangelho que espalhou-se por Jerusalém, Judéia e Samaria, agora chega um momento crucial de alcançar os confins da terra. E é por isso que o evangelho chegou aqui também. E é por isso que fomos alcançados também. E por isso essa igreja tem uma importância tão grande, porque ela organiza-se ministerialmente, institucionalmente, para cumprir com esse propósito. Se ela apareceu de maneira espontânea, agora ela se organiza. Ela cria mecanismos eclesiais e institucionais para cumprir a missão. E o que nós vemos então em Atos 13? Que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, olha, é o primeiro da lista. Simeão, por sobrenome Líger. Lúcio de Cirene. Manaém, Colasse de Herodes. E Saulo, o último da lista. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. E eles foram então enviados pelo Espírito Santo. E desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Dá para perceber isso aqui? Essa igreja tinha liderança plural. Profetas e mestres. Por que não é mencionado apóstolos? Porque apostoleu quer dizer enviado. E quando Saulo e Barnabé são enviados, até o Barnabé também é chamado de apóstolo. Apo para fora, stelo envio. Que é a palavra latina missio, e daí missão. Mas a liderança plural, e essa liderança foi instruída para ter visão missionária, senão não tomaria essa decisão. Porque isso faz parte da formação de um líder, de um ministro, de alguém que faz parte da igreja do Senhor, que ajuda a governá-la. Liderança plural não pode estar na mão de uma única pessoa. Tem que ser uma liderança compartilhada, nos diferentes níveis, segundo os dons, segundo a característica de cada um. Mas tem que haver essa pluralidade. Por quê? Para que a gente sempre tenha discernimento coletivo. E é isso que acontece aqui. A voz do Espírito Santo foi entendida. Houve discernimento. Os irmãos estavam jejuando, orando, servindo. Daqui a pouco começou a ver aquelas impressões claras do coração deles. Que eles chamaram de voz do Espírito Santo. E por que entenderam separar-me agora Barnabé e Saulo? Imagina quantas vezes o Saulo falou desse negócio para eles. Olha, Jesus me comissionou para ir aos gentios. Aí quem sabe o outro crente mais pastoral dizer, mas não, te acalma, vamos cuidar um pouco dos crentes aqui. Ah, tá bom, irmão, mas Jesus me comissionou. Porque quem tem o chamado não descansa. Se Deus chamou, Ele não te dá descanso enquanto que você não render-se à vontade dEle. Até as últimas consequências. Por isso tu é chamado para ser um mártir. Testemunha. E aí pode chegar ao martírio. E se você tem dom de martírio, prepare-se. E se você não tem dom de martírio, não queira ser mártir, não vai funcionar. Vai estragar. Todos os apóstolos de Jesus, com exceção de João, morreram como mártires. Foram assassinados. O João ficou vivo. Por quê? Porque tem que escrever o Apocalipse. Dá um desfecho na história. E Jesus disse exatamente isso.
quando ele restaura Pedro, o Pedro disse, e esse senhor que está aqui ainda atrás de mim? E Jesus disse, deixa ele comigo. Tu vem e me segue e eu vou te mostrar como tu vai glorificar meu nome. Ele disse, amém, glória a Deus, aleluia, e seguiu. E aí foi para Roma para ser o primeiro Papa. Claro que não, irmãos. Essa história de Papa, como nós entendemos, acontece apenas no século IV. Pedro terminou em Roma, onde ele morreu. E quando começou a perseguição, ele queria novamente fugir. Ele já estava saindo de Roma na Via Ápia em direção às Três Vendas. E de repente ele aparece no caminho Jesus. E diz para ele, Cefas, quo vadis? Pedro, aonde tu vais? Quantas vezes nós somos como Pedro, não é isso? E Pedro novamente caiu em si e voltou para Roma. Para dar sua vida. E ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E o crucificar de cabeça para baixo. Não é um bom projeto ministerial esse? Quem é que quer abraçar isso hoje? Mas a Bíblia é séria. Hoje, quando você seleciona um missionário, faz uma entrevista com ele, o cara está cheio de exigência. Merece ter apoio, conforto, etc, etc. Claro que merece. Mas não ao ponto de ficar negociando uma série de coisas. Há muitos desafios no mundo. E há muitas pessoas sofrendo pelo nome de Jesus por esse mundo afora. Há lugares difíceis de ir. Há lugares complicados. E Deus chama pessoas específicas. Como é possível, né? Eu me recordo quando eu fiz a entrevista com o Milton Caras Viana e a Nereide, para ir lá para os índios Wayampi. Eu tentei dissuadi-los. Um casal jovem, promissor. Isso, mas vocês vão estar isolados. Está no meio do nada. Por quê? Porque eu não tenho chamado para trabalhar com índio, irmãos. Eu amo os índios. Mas não me manda para uma tribo que eu vou entrar em depressão. Eu vou morrer de tédio. Imagina estar no meio de uma tribo indígena sem uma biblioteca, por exemplo. Ou correndo atrás de anta. Não tem chamada para isso. Agora, o Milton e a Nereide tinham. Eles disseram, não, pastor, o senhor me chamou. Nós nos preparamos para isso. Nós estamos dispostos. Em uma ocasião, ela manda uma carta pedindo oração porque tinha uma cobra dentro do quarto da filha dela. Mas, graças a Deus, o Senhor protegeu a menina. E agora, recentemente, o Milton manda um pedido de oração dizendo, olha, uma onça atacou o filho de uma índia, no Igarapé. Graças a Deus, nós conseguimos resgatar a criança, botar no avião e levar para o hospital em Belém do Pará. Irmão, essas são circunstâncias que algumas pessoas abraçam. E abraçam com alegria, com satisfação. Por quê? Porque é o Espírito Santo que coloca isso no coração dela. Por isso o chamado tem que ser respeitado, irmãos. Tem que ser apoiado. Porque é Deus que escolhe o lugar que Ele vai te usar, de acordo com o jeito que Ele te fez. É só isso. E por isso que o missionário tem que ter discernimento. Aonde o Senhor quer me usar. E compartilhar isso com as pessoas. Viver isso na sua igreja. Dar frutos desse ministério. Para que ele tenha credibilidade para o envio. Isso é fundamental. Então, a voz do Espírito Santo e as pessoas com o chamado certo. Por isso o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo.
depois daquela experiência ministerial, estavam aptos para serem enviados. Pronto. E aí, evidentemente, a obediência à voz do Espírito com o envio missionário. Então, depois desse momento de discernimento coletivo, o que eles fazem? Jejuando e orando e expondo as mãos, os despediram, não é isso? E foram enviados então para o Espírito Santo. E aqui começa essa última parte de Atos, onde o Evangelho vai sendo pregado de cidade em cidade, igrejas vão sendo plantadas, liderança nativa constituída, e aí o apóstolo vai adiante. E depois a supervisão que ele faz é mediante cartas pastorais. Então, no final da vida de Paulo, ele está lá em Roma preso, escrevendo cartas para as igrejas. Aí você poderia dizer, eu não vou investir financeiramente num cara que está preso só escrevendo cartinha. Vale a pena investir? Graças a Deus que alguém investiu, especialmente a igreja de Filipos, por exemplo, por isso a gente tem essas cartas do Novo Testamento, irmãos, que instruem-nos até hoje. E essa dinâmica do ministério, do chamado, do envio, que é tão clara na Bíblia e que não pode ser negligenciada. É por isso que temos um único relato de como a igreja entendeu o Evangelho e viveu a sua dinâmica missionária. Porque o livro de Atos é essencialmente sobre a expansão missionária. E Atos não termina, porque ele não tem conclusão em Atos 28. Está em aberto. E isso é proposital para que nós demos continuidade a esse processo.